Fala pessoal do NewtonCaf, dando continuidade no tema insuficiência cardíaca. Agora nesse segundo vídeo vamos falar um pouquinho para vocês da importância da prática de atividade física nessa população. Mas uma coisa interessante, né, a gente tem que explicar um pouquinho pro pessoal, porque antigamente não era recomendado a prática de atividade física nessa população. Porque imagina, sentado, do jeito que a gente está aqui, né, em repouso, as pessoas já sentem falta de ar. Imagina colocar essa pessoa em uma atividade física que pode agravar ainda mais, né, essa falta de ar. Mas aí, com o passar dos anos, né, vários estudos começaram a mostrar que essas pessoas que ficavam sedentárias, a doença se agravava ainda mais. Exato. E a partir desse momento, estudos mostrando a atividade física nessa população começaram a ganhar mais mercado e começaram a mostrar a importância, né, os benefícios que essas pessoas tinham fazendo a atividade física. Então, pensando na prática, Marcelo, com um profissional de educação física que tem lá um paciente, tem um aluno que tem insuficiência cardíaca, como esse professor deve trabalhar com esse aluno? Bom, a primeira coisa é, que nem você falou, né? Os estudos foram dando uma base para a gente entender que o exercício físico ele é, a primeira coisa, eficaz para o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele traz benefícios, e segundo, ele é seguro. Que é uma coisa muito importante. É super importante, porque que nem você falou, antigamente acreditava-se que poderia ser contraindicado até o exercício, até porque a gente precisa lembrar que o treinamento físico, né, quando a gente avalia atletas, por exemplo, ele leva uma hipertrofia do coração. Então imagina, um coração que já está hipertrofiado, será que o exercício pode hipertrofiar ainda mais? Isso não é verdade. Né? Em alguns estudos, inclusive, poucos, tá? Com anos, mas um estudo ou outro mostra até que o exercício pode até inclusive melhorar a fração de ejeção, né? Remodelar o coração positivamente. Então, o exercício foi se mostrando benéfico nesse sentido, né? Então, mas para um profissional de educação física que quer pensar em como prescrever o exercício, a primeira coisa ele tem que entender muito bem da fisiopatologia da doença. Que foi o que a gente explicou de uma forma resumida no nosso primeiro vídeo. Então, para quem não assistiu, dá uma conferida lá que a gente explicou como seria essa fisiopatologia da insuficiência cardíaca, para entender e assim saber qual exercício eu posso praticar, né, com esse. Segunda coisa é conhecer muito bem as medicações em uso do paciente. Porque muitas vezes eles fazem uso de beta-bloqueadores, de diuréticos, de inibidores do sistema renina-angiotensina. Então, se todos esses nomes que eu falei aqui você não entendeu, você precisa estudar mais para conseguir entender e prescrever o treinamento físico para esse paciente. Principalmente se é um medicamento que vai segurar a frequência cardíaca e a pressão. Aí você quer fazer um exercício físico para subir a pressão ou para subir a frequência cardíaca, mas você tem que entender que tem um limite, né? Porque o remédio vai estar segurando essa frequência cardíaca e a pressão também. E aí como que a gente vai saber qual é a frequência cardíaca ideal, por exemplo, durante o treinamento físico? Né? Se alguns remédios eles inibem a frequência cardíaca durante esforço também. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é um médico cardiologista que nos acompanhe aí e nos auxilie nesse caminho. Então, uma pré-avaliação do exercício é muito importante. Então, uma das sugestões que a gente faz é que esse paciente tenha que ser submetido a um teste de esforço máximo. De preferência, um teste cardiopulmonar. Que que põe um aparelhinho para a gente avaliar o consumo de oxigênio, os limiares ventilatórios. Que é o que a gente faz com frequência aqui, né? Então, a gente consegue, por meio desse teste, avaliar a capacidade máxima e, consequentemente, o VO2 máximo desse paciente. Então a gente vê a frequência cardíaca máxima, como se comportou a pressão, se esse paciente, principalmente pacientes que sofreram infarto, que são os pacientes que a gente chama de etiologia isquêmica, né? Esses pacientes podem apresentar isquemia durante o esforço, né? Eles podem apresentar algumas arritmias ventriculares, por exemplo, que podem ser perigosas durante o exercício, mas isso precisa ser avaliado antes, para a gente saber até que ponto eu posso submeter esse indivíduo, qual a intensidade ideal do treinamento. Sempre pensando na segurança desse paciente. E na eficácia, né? Até porque se a gente pensar, não, eu vou fazer um exercício levinho, tudo bem, só que às vezes o exercício leve ele não vai trazer grandes benefícios também, porque a adaptação ela é muito pequena.
Então, o benefício do exercício físico pode ficar atenuado nesse sentido, né? Então, por isso que eu preciso entender qual é a intensidade mínima e qual é a intensidade máxima de trabalho desse paciente. A partir desse ponto eu conseguia prescrever o exercício físico. Exatamente. E pensando na prática, quais seriam os exercícios recomendados? Então, posso fazer esse paciente correr, caminhar, pedalar, esteira, bike, natação, eles podem fazer qualquer atividade física? Eles, em geral, podem, né? O exercício aeróbio, que é esse tipo de atividade que você falou, geralmente é um carro-chefe no tratamento, né? Na utilização do treinamento. Então, a caminhada, que é um exercício super simples e que, na verdade, está também associado com a atividade física diária, então ela é sempre importante. Mas a gente tem paciente que evolui tão bem com o treinamento físico que eles começam até com a possibilidade de algumas corridas, por exemplo, fazendo exercícios intervalados, né? Caminhada com corrida, por exemplo, né? O ciclismo, né? A bicicleta ergométrica e tal, ela é super interessante para esses pacientes também. Eles podem e devem fazer esse tipo de atividade. Musculação. Extremamente importante. Extremamente importante. Existem poucos estudos na literatura, somente com treinamento de força nessa população, mas o legal é o seguinte: uma das comorbidades da doença, da insuficiência cardíaca, é exatamente a perda de massa muscular, né? Então são pacientes que apresentam muita sarcopenia, muitos pacientes podem entrar em quadro de caquexia, que é um quadro ainda mais grave. Que é a perda de massa muscular mais rápida, né? Exatamente. E a musculação, ela pode ser uma ferramenta importante para não só para prevenir a perda de massa, mas até para reverter um processo, de repente, de massa muscular que vem se perdendo ao longo do tempo, né? Então, o treinamento de força é super importante nesses pacientes. Mas, de novo, como eu vou prescrever? Né? Eu vou precisar de uma pré-avaliação. Importantíssimo. Tem que ter um ponto zero para, a partir desse momento... A pré-avaliação do exercício é bem importante, né? Algumas medidas sanguíneas, por exemplo, elas também são importantes. Né? Eu preciso saber como que estão alguns marcadores no sangue, por exemplo, sódio, potássio. Né? Então isso o cardiologista ele vai solicitar provavelmente numa avaliação clínica. E aí quando essa avaliação vier para a mão do profissional de educação física, ele vai ter uma informação melhor para conseguir prescrever o treinamento. E até uma segurança, né? Todas as avaliações iniciais ele consegue trabalhar de maneira mais segura. Então a ciência evoluiu tanto nesse sentido do treinamento físico nesses pacientes, que hoje tem bons estudos mostrando inclusive que o treinamento de alta intensidade, o famoso HIIT, né, os treinamentos intervalados de alta intensidade, eles também são benéficos para esses pacientes. Mas aquela história é para todo mundo? Isso que eu iria te perguntar. Porque geralmente esses protocolos são realizados em hospitais. Então, se acontece alguma coisa com o paciente, vai ter todo um suporte ali necessário de imediato. Agora, pensando na academia, sim, pela experiência que você tem na área, se fosse para deixar uma mensagem final, você prefere o moderado, contínuo, então lá 30 minutos de caminhada, depois uns 20 minutos de musculação, ou um HIIT? Esse é um grande problema, na verdade, não só da aplicabilidade, mas do paciente ele entender que ele pode fazer e ele ter segurança que ele pode fazer. Porque imagina o seguinte, um paciente que infartou, que já sentiu que é uma dor no peito, quando você coloca ele para fazer um esforço maior, ele pode sentir algum incômodo. Então ele sempre vai ter um pouco de receio em relação a fazer algum tipo de treinamento de alta intensidade. Isso pensando no paciente com insuficiência cardíaca. Tá? Talvez isso seja diferente quando a gente pensa em um paciente que tem uma hipertensão só. Tá? Mas um paciente que tem insuficiência cardíaca, essa relação pode mudar um pouco. Né? Mas, dependendo da idade desse paciente, da condição clínica dele, do acompanhamento, é possível sim chegar num treinamento de alta intensidade. Mas claro que para eu chegar lá, eu preciso passar por etapas. Né? Eu não posso queimar etapas do processo de treinamento. Eu tenho que primeiro adaptar esse paciente, treiná-lo, conseguir com que ele faça um treinamento moderado e a partir daí começar a pensar em protocolos um pouco mais intensos. De como ele vai se responder durante os exercícios, o processo adaptativo. Exatamente. Pensando também na questão osteomuscular, né, que é uma adaptação que também precisa acontecer ao longo do tempo para evitar lesões. Né? E o que é mais importante, o que é a grande dificuldade, é a aderência ao exercício. Né? Porque esses pacientes precisam continuar fazendo, então é melhor fazer um pouco
e sempre. Do que fazer muita intensidade, você quebrar o paciente, né? E esse paciente parar de treinar. Porque tem aquele detalhe também, no exercício ele tem que ser prazeroso. Exato. Então se ele gosta de caminhar, pode caminhar. Não gosta de esteira, vai caminhar no parque, vai caminhar na rua. Eu gosto de pedalar, vai pedalar. Gosta de natação, enfim. Ele tem que achar alguma atividade física que ele goste, para a partir disso ele se aderir. Exato. E conseguir ter todos esses benefícios que o exercício físico vai trazer para ele. Isso aí. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade em deixar comentários, perguntas, que estamos à disposição para responder futuras questões. Tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho de notificação. Tá ok? Não se esqueçam, aqui a nossa fala é sempre baseada em ciência. Um abraço a todos. Valeu. Até a próxima. Um abraço.